Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise de futebol para esta quinta-feira, dia 15 de maio. Separei 13 jogos super analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal para conhecer o nosso trabalho no mínimo por uma semana. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar e obter o green como você através dos nossos palpites e análise de futebol desta quinta-feira. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise do dia vai começar pela La Liga da Espanha, o jogo do Osasuna versus Atlético de Madrid. Lembre-se de apostar com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Bom, esse jogo é um confronto do 11º colocado versus o 3º colocado. O Atlético de Madrid ainda sonha aí com a vice-liderança, já que não tem chances matemáticas de título. Já a equipe do Osasuna, 11º colocado com 45 pontos, ainda tem chances matemáticas de vaga na Conference League e também na Liga Europeia, porque a equipe do Celta é o 7º colocado com 49 e a equipe do Osasuna tem 45, ou seja, 4 pontos de distância uma equipe da outra. E o Rayo Vallecano, Mallorca, tem 47 pontos, ou seja, está aí atualmente a 2 pontos à frente do Osasuna, que está na briga direta, vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Vem a 5 jogos aí batendo over 1,5 em 4 deles, e a equipe do Atlético de Madrid em 4 jogos bateu mais de 1,5 em 3 deles. O último confronto foi 1-0 para o Atlético de Madrid. Atuando em casa, vem de 2 resultados positivos e o Atlético fora vem de 2 resultados não favoráveis. Para essa partida vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou estar obtendo aí o jogo para mais de 1,5 nessa partida. Vamos agora para o jogo do Rayo Vallecano versus Betis, também às 14 horas. É um confronto de vaga na Conference League versus Liga Europa. A equipe do Betis é o 6º colocado, enfrenta o Rayo Vallecano, que neste momento está com a vaga da Conference League, mas tem Mallorca, tem Valência, tem Osasuna, Real Sociedad, todos na briga por essa vaga na Conference League. O Rayo Vallecano em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 deles, e a equipe do Betis em 5 jogos bateu over 1,5 em todos. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. O Betis não deixa de ser o favorito, mesmo atuando fora de casa. É uma equipe muito over. Nos últimos confrontos também foi jogo para over goals. Então, vou estar obtendo aí um jogo para mais de 1,5 gols ou jogo para ambas as equipes marcam, pagando 1,76. Saldo então, temos o jogo do Al Riyad versus Al Ittihad, início às 15 horas. É um confronto, meu parceiro, que vale título para a equipe do Al Ittihad, porque vai enfrentar uma equipe na 18ª colocação, já rebaixada, sem chances matemáticas aí. Então vai enfrentar uma equipe que já está classificada para a Champions da próxima temporada. Lembrando que está brigando pelo título aí contra o Al Hilal. O Al Nassr está muito distante ali na 3ª colocação, então precisa pontuar a equipe do Al Ittihad se quer ficar com o título. Vai enfrentar uma equipe que em 5 jogos só venceu 1, bateu mais de 2,5 em 3 deles, e a equipe do Al Ittihad 3 vitórias consecutivas, batendo mais de 2,5 gols. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Ou seja, vai ser um jogo daquele jeito. O Al Ittihad é uma equipe que finaliza bastante. Então, para essa partida, é o favorito em minha visão, mas que não pode vacilar. Se vacilar, a equipe do Al Riyad pode aprontar sim, mesmo sendo uma equipe rebaixada. Então, em duelo de favorito, Al Ittihad para vencer. Se não vacilar, pode causar uma zebra, mas a princípio acredito aí na vitória
do Al Ittihad. Vamos agora para a La Liga da Espanha, 36ª rodada. Temos o jogo do Espanhol versus Barcelona às 16h30. É um confronto do líder Barcelona versus 14º colocado. A equipe do Espanhol briga contra o rebaixamento, está numa fase nada boa. O Barça venceu mais uma, engrenou aí seu 5º jogo consecutivo de vitória na La Liga, venceu o Real Madrid após estar perdendo por um placar de 2-0, buscou o resultado, mostrou quem é o Barça. A equipe do Espanhol em 5 jogos aí batendo menos de 2,5 em 3 deles, e o Barça em 5 jogos batendo mais de 2,5 em todos. Nos últimos 2 confrontos deu vitória do Barcelona. O Barça paga uma odd de 1,30, podendo ser campeão com um empate nessa partida, porque se o Real vence os próximos 3 jogos, só pode chegar a 84. Se o Barcelona vence, chega a 85. Então o Barcelona precisa vencer para ficar com o título com 2 rodadas de antecedência. Então eu vou estar deixando o Barcelona para vencer o jogo para mais de 2,5 gols. Em duelo de jogadores, você pode obter aí um mercado de resultado de chute a gol, finalizações com Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, boas opções. Bom, ainda na La Liga temos o jogo do Getafe versus Bilbao às 16h30. É um confronto do 4º colocado Bilbao versus a equipe do Getafe, que é o 13º com 39 pontos. Engrenou aí 5 derrotas consecutivas. Bilbao briga por Champions, tem 64 pontos, ou seja, está com 6 pontos à frente do Betis. Se ele vence essa partida, ele fica com a vaga da Champions para a próxima temporada. A equipe do Getafe, 5 derrotas consecutivas, e o Bilbao em 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Bilbao e um empate. Mesmo atuando fora de casa, vou deixar essa vitória do Bilbao, chance dupla, de Bilbao com empate. Bom, pela Copa Libertadores, temos o jogo do Nacional do Uruguai versus Internacional. É um confronto do 3º versus o 4º colocado. O Inter tem 5 pontos, precisa pontuar. E a equipe do Nacional, 4º colocado, tem 4 pontos, também precisa pontuar. Bom, a equipe do Bahia lidera com 7 pontos. O Internacional não passa por um bom momento. Em 5 jogos do Internacional, 3 derrotas consecutivas nos últimos 3. Bateu over 2,5 nos últimos 3. E a equipe do Nacional vem muito bem. 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em 3 deles, e em confronto direto, nos últimos 3 bateu ambos marca e mais de 1,5 gols. Então, para essa partida, acredito que não vai ser diferente. O Inter tem ataque ofensivo para fazer gol no Nacional, e o Nacional, atuando em casa com o apoio do seu torcedor, pode também furar o bloqueio e fazer gol no Inter. Então, vamos pegar um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Bom, Palmeiras versus Bolívar da Bolívia, início às 19 horas. A equipe do Palmeiras, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, lidera o grupo G. E a equipe do Bolívar, 4º colocado com 3 pontos. O Palmeiras, em 5 jogos, 4 vitórias consecutivas, batendo under 2,5 nos últimos 5. O Bolívar, 5 jogos, batendo mais de 2,5 em 3 deles. Aliás, em 4 deles. E a equipe do Palmeiras venceu os últimos 2 confrontos. Venceu atuando na casa do Bolívar. Imagino que ele vai fazer agora atuando em casa. O Palmeiras, que vendeu uma vitória no Clássico diante do São Paulo, tem dupla possibilidade de conseguir o resultado e manter o 100%. Vou deixar a vitória do Palmeiras e também acredito na vitória do Palmeiras no primeiro tempo. Bom, Tajeres Córdoba versus Aliança Lima, início às 19 horas. A equipe do Tajeres é o 4º colocado, vai enfrentar o Aliança com 4 pontos na 3ª colocação. O Aliança ainda tem chances matemáticas de uma classificação para a Liberta. Bom, a equipe do Aliança, 5 jogos que não vence, batendo mais de 2,5 em 3 deles. E a equipe do Aliança, 3 jogos sem vencer, batendo mais de 1,5 em 3 deles. O último confronto foi 3-2 para a equipe do Aliança. Para essa partida, vou deixar um duelo para mais de 1,5 e acredito aí que a equipe do Aliança pode aprontar chance dupla, fora com empate como provável zebra. Bom, ainda na Copa Sul-Americana, temos o jogo do gigante argentino, Independiente versus Guarani do Paraguai. A equipe do Independiente
é o segundo com 6 pontos e o Guarani é o primeiro com 8 pontos. Esse jogo é um jogo de 6 pontos. A equipe do Independiente vem a 2 vitórias consecutivas, ambas. E a equipe do Guarani bateu aí mais de 1.5 em 5 jogos. O último confronto o Guarani levou a melhor. Agora atuando na casa do Independiente é muito difícil para essa equipe do Guarani. Vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols, mais de 1.5 gols nessa partida. E pelo que o Guarani vem fazendo fora de casa, pode sim aprontar aqui uma possível zebra, mas é algo que acho bem difícil. Mas temos aí 30% de chance da equipe do Guarani conseguir obter esse resultado. O Guarani é o líder do grupo, merece respeito, então pode aprontar. Podemos deixar também essa chance dupla aí como provável zebra nesta Sul-Americana. Bom, vamos agora para o jogo do Racing Montevideo versus Corinthians, às 19 horas pela Copa Sul-Americana. A equipe do Corinthians não passa por uma boa situação, mas o Racing Montevideo passa por uma situação ainda pior. Quarto colocado, não venceu nenhum jogo, 0 ponto, não tem chances matemáticas mais de classificação, restando apenas 2 rodadas para o fim do campeonato. E a equipe do Corinthians, terceiro colocado com 5 pontos, está na briga por uma vaga aí na segunda colocação, porque a primeira eu acho muito inviável. Então, para essa partida, o Montevideo não briga mais por nada. O Corinthians do Dorival Júnior bateu mais de 1.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos em casa, o Corinthians venceu. Atuando fora de casa, o Corinthians é o favorito, está conseguindo um bom resultado. Então, vou estar deixando esse jogo para mais de 1.5 gols. Vamos lá, Copa Libertadores novamente. Temos Flamengo versus LDU de Quito. Início às 21h30. A equipe do Mengão é o terceiro colocado com 5 pontos. Flamengo que vem de 3 tropeços, meu parceiro. Perdeu para o Central Córdoba em casa. Empatou com a LDU e empatou com o Central Córdoba. E a LDU é a líder do grupo com 8 pontos. Então a LDU só depende de si para conseguir a classificação. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos e torcer por combinações de resultado. A equipe do Flamengo em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 deles. E a equipe da LDU, 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. Últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos, dentro e fora da casa do Flamengo. Então, acredito que vai ser um jogo dramático, um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou estar pegando esse jogo aí para mais de 2.5 gols nessa partida. Bom, vamos agora para o jogo do River Plate da Argentina versus Independiente del Valle do Equador. Início às 21h30. É um confronto do primeiro colocado River versus o segundo colocado. A equipe do River Plate vencendo essa partida, confirma aí a sua classificação. E com empate já está classificado com o tropeço do Barcelona do Equador. A equipe do Del Valle, a situação é outra. Bom, a equipe do River, 5 jogos batendo mais de 1.5. Del Valle, 5 jogos batendo mais de 1.5. Último confronto 2-2. O Del Valle abriu 2-0 e o River foi buscar o resultado. Para essa partida, acredito que será um jogo dramático, muito equilibrado. Vou deixar um jogo aí para mais de 1.5 gols novamente. O River Plate não vai ter vida fácil e a equipe do Del Valle pode buscar até mesmo um empate aí nessa partida. Um jogo de chance dupla aí com a possível zebra também fica em aberto. Bom, retornando para a Copa Sul-Americana, temos o jogo do Atlético Mineiro versus Caracas da Venezuela às 21h30. Bom, é um confronto do segundo versus o terceiro colocado, ambos com 5 pontos. O Cienciano é o primeiro colocado com 6 pontos. Então, o Galo, meu parceiro, em 5 jogos bateu mais de 1.5 em 4 deles. E a equipe do Caracas, em 4 jogos aí, bateu mais de 1.5. O último confronto foi 1-1. O Galo vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor. É muito difícil e complicado atuar diante do Galo em seus domínios. Então, é um jogo para gols, é um jogo para o Atlético Mineiro pontuar nessa partida. Em duelo para over gols, vamos buscar aqui um jogo para over 2,5. Em duelo para o Galo vencer o jogo, em duelo para o Galo vencer, vamos estar buscando esse Galo para vencer no primeiro tempo, pagando 1.50.
E rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises. Esses são os nossos prognósticos e palpite de aposta esportiva da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, La Liga e muito mais desta quarta-feira. Vou estar deixando para você uma dupla, uma tripla como um bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui para vocês o jogo do Galo versus Caracas. Galo para vencer no primeiro tempo. River Plate versus Del Valle, mais de 1.5 gols. E mais de 2.5 entre Flamengo versus LDU. Boa tripla. Outra boa opção que podemos montar aqui é a vitória da equipe do Barcelona. Barcelona para vencer o jogo. Podemos pegar aqui também Palmeiras para vencer o jogo. E vamos estar deixando mais de 1.5 over 1,5 no jogo do Nacional versus Internacional. Então, duas triplas muito bem analisadas. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante!